Tá aparecendo a tela então, né? Tá. Show. Bom, então vamos começar a aula de hoje. Só que talvez a gente vai ter um probleminha aqui, Márcio, como você é o único que está online, que você perdeu a aula passada, né? Mas você assistiu o vídeo? Sim, assisti, deu uma assistidinha. Assistiu? Sim. Ah, Uhum. então tá bom. Então vai dar para você entender. Eu tinha deixado um exercício para vocês fazerem, só que eu vou deixar então para corrigir ele na próxima aula, que eu espero que tenha mais gente. Né? Então eu já vou direto para a parte nova hoje, que seria a continuação, né? Da teoria dos erros. Então deixa eu ir lá para a parte da frente. Então da agora para frente já é outra coisa. Agora a gente vai trabalhar com erro, né? Uhum. Como você deve ter visto no videozinho da aula passada, na topografia sempre vai ter erro, né? Muito difícil dar a precisão completa. Então, por exemplo, se eu fiz um levantamento num sítio e deu a soma dos ângulos internos deu 3.000 graus, a soma dos ângulos internos, eu consigo calcular isso por uma fórmula, né, que eu mostrei lá no videozinho da outra aula, e que eu já tinha passado para vocês também em outra aula, que é essas fórmulas aqui, ó. Então, para a gente saber a soma de ângulo interno, é só a gente multiplicar 180 graus pelo número de ângulos que a gente levantou, menos 2. E se for ângulos externos, 180 graus vezes o número de ângulos que levantamos, mais 2. Então, isso aqui vai te dar o valor exato que o teu levantamento teria que dar. Uhum. Só que na topografia, nem sempre a gente, né, vai conseguir fazer esses valores exatos. Porque às vezes vai dar, por exemplo, a soma vai dar 2.800 graus, 23 minutos e 35 segundos. E é muito difícil ter essa precisão de minutos e segundos. Então, o erro sempre vai ter. Só que a gente tem que saber que tanto que a gente pode errar. Dependendo, a gente não pode fazer um erro absurdo, né? Senão vai ser a gente tem que refazer todo o levantamento. Vou fazer Então, para existe. perder muita terra. Exatamente. Então, existe um jeito que a gente calcula esse erro que a gente chama de erro tolerável, que é o tanto que a gente pode errar naquele levantamento. E a partir daí a gente vê se a gente tem que refazer o levantamento ou não, se a gente pode só Uhum. corrigir. Eu tinha mostrado na outra aula que a gente tem três tipos de erros, né? Temos os aleatórios, os grosseiros e os sistemáticos. Então, os erros sistemáticos é isso que acontece. Às vezes tem erros de minutos, de segundos, né? Que é pela precisão do equipamento. Isso pode acontecer. E aí tem como a gente corrigir ele com matemática. E é isso que eu vou ensinar hoje aqui. Então, a primeira parte, que é somar os ângulos internos, vocês já sabem, né? Então, que seria esse símbolo aqui. Então, soma dos ângulos internos. Para a gente poder calcular o erro e a tolerância que a gente pode ter, a primeira coisa é calcular o erro angular, que vai ser esse aqui. Né? Que a gente pode chamar ele aqui na nossa matéria de EA. Então, o erro angular vai ser o quê? Vai ser a diferença, né? Se a gente estiver trabalhando com ângulos internos, esse I aqui é de interno, vai ser a diferença entre as somas dos ângulos internos menos o somatório dos ângulos medidos. Né? Então, os medidos é o que você levantou com a estação total ou com o teodolito. E essa soma dos ângulos internos aqui, ó, a primeira, é a soma que você vai fazer com aquela fórmula que eu passei lá atrás, que é o 180 vezes n menos 2. E aí a gente consegue calcular o erro angular. Se a gente estiver trabalhando com ângulos externos, então vai ser a soma dos ângulos externos menos o somatório dos ângulos externos medidos. Por isso que eu dei um exercício para vocês um tempo atrás, de vocês calcularem, né, Todos os dois achar é menos? Isso, todos os dois é menos, porque a diferença um do outro vai me dar o erro angular. Ah, Tá? Só para calcular essa soma aqui, ó, essa primeira soma aqui, que aí, se for externa é mais, se for interna é menos, né? No caso lá, n menos 2,
e aqui, se for externo, é M mais 2. Mas aí, esse aqui seria uma fórmula, né? Então, seria... Aqui eu vou até puxar para cá, ó, seria aquela primeira fórmula que eu passei para vocês. E depois, esse aqui seria a segunda, que é somar os valores do levantamento. Então, um menos o outro, eu tenho o meu erro angular. Certo? Certo. E aí, o que acontece quando eu acho esse erro angular? Eu preciso ver se ele vai ser menor que a tolerância que eu tenho para poder fazer o levantamento. Então, o nosso erro angular tem que ser menor que a tolerância angular, que a gente chama de T, e que a gente vai usar essa fórmula que está aqui embaixo, ó. Né? Que a gente pode chamar de erro tolerável, que pode ser tolerância angular. E como que o que significa essa fórmula? Ela é o erro angular máximo que a gente pode aceitar nas medições. Então, se nessa fórmula, por exemplo, der que o resultado é 5 minutos, então o máximo que a gente pode errar no nosso levantamento são 5 minutos. Então, por exemplo, se for 5 minutos de ângulos internos, esse EA aqui em cima, ele vai ter que ser, né, igual ou menor que 5 minutos. Então, isso aqui é o limite. Né? Essa fórmula vai nos dar o limite que a gente pode errar. E aí, através dela, do resultado dela, a gente realiza uma distribuição. Por exemplo, se eu tiver 5 pontos e eu tenho uma tolerância de 5 minutos e eu errei 5 minutos, eu posso aí, se eu tenho 5 pontos, distribuir 1 minuto para cada ponto e aí eu corrijo o meu levantamento. Então, aqui, ó, que seria essa parte de realizar uma distribuição. Mas aí eu vou explicar com detalhe daqui a pouco, com um exemplo, que fica mais, né, visível. Então, essa distribuição vai ser entre as estações. Né? Então, a gente vai dividir entre a quantidade de pontos que a gente fez o levantamento. E caso a gente queira os valores em azimuth, né, primeiro a gente tem que fazer esses cálculos de erro, realizar a distribuição e só depois realizar os cálculos de azimuth. Então, a nossa fórmula é T, que significa tolerância angular, né? N significa o número de ângulos medidos na poligonal. Então, se a gente fez um polígono que tem 5 pontos, né, 5 ângulos internos, esse Nzinho aqui da raiz quadrada vai ser 5. E o K é uma constante. E ela vai ser fixada de acordo com o equipamento que eu estou usando. Então, se eu estiver usando teodolito, ela tem uma constante diferente. Se eu estiver usando uma extorsão total, ela vai ter outra. Se eu estiver usando um GPS, ela tem uma outra constante. E isso vai depender se o tipo de levantamento que você for fazer precisa de uma precisão alta, média ou baixa. Tá? Vou mostrar uma tabelinha daqui a pouco depois. Então, K vai ser uma constante que é fixada em função de menor espaço de leitura do instrumento, condições do terreno e método de medição utilizado. Então, essa tabelinha que eu peguei aqui, eu peguei na norma de topografia e ela me fala as classes de teodolito. A gente usa na prática a nossa estação total. Mas como essa norma é um pouquinho velha, ela fez uma tabelinha para teodolito. Então, eu coloquei aqui só como exemplo. Se a gente estiver fazendo um levantamento de baixa precisão, né, o nosso desvio padrão angular, que vai ser esse K aqui, ele vai ser, né, de mais ou menos aí 30 segundos. Uma precisão média, 7 segundos, e uma precisão alta, 2 segundos. Então, dependendo da precisão que eu quero, esse valor de K ele vai ser baseado nessas precisões. Então, se eu falar para vocês que eu quero um levantamento com precisão alta, quando vocês forem fazer o cálculo da tolerância, esse K vai ter que ser 0, ou 0,2 não, né? 0,2 segundos. E aí, se eu tiver feito um levantamento com 22 lados, né?
raiz de 22. Entendeu? Sim. Então, bola para frente. Ó, hoje a aula vai ser até rapidinha, Márcio. Vai ser rapidinho, né? Meia hora já tinha ido pro Beleléu. Pro Beleléu, exatamente. Vocês me deixam triste. Aí, ó. Então, agora eu vou Eu ensinar achei que você você. tinha até, eu achei que você tinha até partido. Falei, ixi, Mas ficou brava, vazou. se você tivesse demorado mais 30 segundos, eu já tinha saído da sala. Tinha, né? É meia hora que você espera, né? É. Aí eu já teria saído. Eu quase saí. É que eu filmei, depois você vai ver. Os meninos devem ter visto. Na hora que você entrou, eu tinha postado no Instagram uma fotinha minha triste, falando que ninguém tinha entrado. Só para os meninos ver. Só que você não tem Instagram, né? Eu tenho. Eu tenho. Você tem? Ah, então você ia ver. Então você vai ver. Postei lá com uma musiquinha triste, eu assim, cabisbaixa. Só para tocar o coração de vocês. Ô, Então vamos lá para um exemplo. Ó. Um exemplo, eu vou até mudar a canetinha. Escolhe uma cor aí. escolhi azul. Então, azul. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma tabela que eu fiz com a minha estação total e eu tive 4 pontos, certo? Então, aqui eu tenho o meu ângulo horizontal, que ele vai ser interno, eu vou colocar um izinho aqui, né? Então, eu tenho todas as medições dos meus ângulos internos. Então, agora eu vou ter que fazer a soma deles, né? Para eu ter a soma dos ângulos medidos, e eu vou fazer aquele cálculo que eu mostrei no slide da outra aula, que é para saber quanto que teria que dar a soma. E aí, com esses dois dados, eu tenho o meu primeiro dado importante dessa aula, que é o meu erro angular. Então, ó, já até coloquei aqui embaixo. Pronto. A primeira soma de ângulos internos, por que que deu 360? Porque lá no cálculo, né, a gente já sabe que um polígono que tem quatro lados, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 360. Mas eu coloquei aqui também para mostrar já da fórmula também, né? Então, vou escrever aqui em cima. Opa, né? Soma dos ângulos internos é 180 graus vezes n menos 2. Então, 180 graus vezes, como eu tenho 4 pontos, né? Então, aqui, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, né? Então, eu tenho 4 ângulos, ó. 4 ângulos internos. Então, o n meu aqui seria 4, menos 2, fica 2. Então, 180 vezes 2, 360 graus. Então, esse 360 graus é o valor que a soma desses ângulos teria que dar. Só que sempre vai ter um pequeno erro, igual eu falei. Então, se você somar aí, ó, pega sua calculadora, Márcio, e vamos somar para você ver que a soma desses ângulos internos vai dar 360 graus e 4 minutos. Soma aí para você ver. Eu vou somar aqui também para ter certeza que eu não errei, né? Em somar todos. Isso, os 4 ângulos internos. Eita, meu, deu um erro aqui. Ah, faltou um zero aqui num canto. Conseguiu, hein? 360 Então, tem mais uns quebrados. e 4 minutos e 0. Isso, é isso mesmo. Então, é esse resultado aqui, a soma dos ângulos medidos, que vai ser, então, a soma dos ângulos que vai estar na caderneta, né? Ou na tabelinha de campo de vocês. É essa aqui, 360 graus e 4 minutos.
Mas teria que ter dado, de acordo com essa fórmula minha de cima aqui, ó, teria que ter dado 360. Então, você concorda comigo que temos um errinho aí, né? Tá passando 4 minutos, concorda? Sim. Então, um menos o outro, temos um erro angular de 4 minutos. Aí divide um para cada um, pra ninguém E brigar. calma que agora a gente tem que ver se a tolerância desse levantamento tá dentro desses 4 aqui. Certo. Entendeu? Porque assim, na minha fórmula agora que eu vou calcular o erro tolerável, que é o T, se ele falar que o erro tolerável é 3 minutos, esse levantamento nosso aqui tá errado, ele teria que ser refeito. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Então, agora nós vamos para a fórmula do erro aceitável ou tolerável. Eu vou adotar aqui o K, até coloquei aqui em cima. O K, normalmente, eu tenho que dar para vocês quando eu passar uma lista de exercício, tá? Uhum. Eu tenho que dar ele para vocês, porque ou ele já está escrito no manual do equipamento, né? Eu vou sempre achar ele em algum lugar. Não, vocês Certo. não precisam calcular ele sempre vai ser dado para vocês. Então, aqui eu adotei que o K meu é 2 minutos. Então, na fórmula vai ficar 2 minutos vezes raiz de 4. Por que 4? Ó, se eu voltar aqui na tabelinha atrás, eu tenho 4 ângulos, né? Foram 4 estações que eu medi, certo? Uhum. Então, esse N aqui são esses pontos medidos, são esses ângulos internos. Então, foram 4. Então, se você fizer aí na calculadora, pode digitar, nem precisa colocar os segundos, viu, na calculadora. Você pode colocar o número inteiro. Então, pode digitar aí, ó, 2 vezes raiz de 4, vai dar 4. Esse até que nem precisa digitar na calculadora, porque raiz de 4 é 2, né? Então, 2 vezes Uhum. 2, 4. Então, a nossa tolerância é de 4 minutos. Quanto que tinha dado o nosso erro angular? 4 4 minutos. minutos. Então, se deu em cima aqui, então tá tudo bem. Né? A gente, quando dá até o igual, a gente pode aceitar. Mas se o nosso erro angular tivesse dado 5, aí já estava descartado o erro. Mas isso é porque o K você já deu que era 2. Exatamente. Porque eu dei que o K Ah, era 2. Porque, ó, pensa aqui. Vamos supor que eu falo que o K é 1. Raiz de 4 é 2, né? Vezes 1 fica 2. Aí a nossa tolerância seria 2 minutos. Aí esse erro angular já não poderíamos aceitar ele. tem que fazer tudo de novo. Aí teria que realizar o levantamento tudo de novo. Então, o Opa. nosso erro angular, que é o cometido, ele tem que ser menor ou igual ao erro tolerável. E aí, a partir disso, se ele for aceitável, então está dentro do que o nosso cálculo de T ali mostrou, a gente vai realizar uma distribuição do erro entre as estações. Então, todas as estações têm que ter um pouquinho desse erro, para que no final fique correto o teu levantamento. Aí aqui eu até coloquei uma observação, ó, porque aqui, né, deu minuto. Se desse, por exemplo, o valor aqui, né, da nossa multiplicação tivesse dado 4,32 minutos, eu teria que transformar isso para grau, minuto e segundo. Né? Então, eu teria que transformar esse 0,32 em segundos. Tá bom? Entendi. Aham. Então, vamos lá. O que a gente faz agora para corrigir esses 4 minutos que estão passando aí na nossa planilha, né? No nosso levantamento. Então, o primeiro passo nosso é calcular o erro unitário. Ó. Então, já fica aí, ó. Eu já falei 3 tipos de erro para vocês, né? Aqui no cálculo. Erro angular, que é o primeiro. Depois, o erro tolerável ou aceitável, que é até quanto eu posso errar. E agora temos o erro unitário, que é quanto cada estação teve de erro. Né? É
um cálculo meio assim, mediano, né? Uma média de quanto que cada estação teria de erro. Então, eu chamo de erro, porque é erro unitário. Ele vai ser igual ao erro angular, né? Que a gente calculou que era 4, sobre o número de estações. Então, lá na minha tabelinha eu vi que eu tenho 4 estações, então eu coloco 4. Então, meu erro unitário é igual a 1. 1 minuto. Até esqueci de colocar aqui. Né? Era 4 minutos aqui. 4 estações. Então, o meu erro unitário é de 1 minuto. Então, o que eu vou ter que fazer? O segundo passo é o cálculo da correção. Nesse caso, os nossos minutos estavam o quê? Passando da soma de ângulos internos que a gente tinha que ter. Lembra? Né? Tava dando mais que 360, correto? Sim. Então, eu vou ter que passar aqui para negativo. Ó. Por isso que essa fórmula fica no negativo. O cálculo da correção é deixar negativo o erro unitário. Então, ele vai ser igual a menos 1. Para quê? Para quando eu vim aqui no nosso terceiro passo, para compensar os ângulos, eu vou colocando ele. Ó, aqui, ó, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Caso tenha dado o nosso erro, aqui teria dado menos 1, nosso erro unitário, né? Menos 1. Aí, se eu jogasse aqui no cálculo de correção, ele ficaria mais 1, né? Porque menos com menos é mais. Aí, ele ia poder ficar fora, né, desse parêntese aqui, porque ele ia somar natural, né? Caso o nosso erro lá tivesse sido, em vez de 360 graus e 4 minutos, tivesse sido 359 graus e 56 segundos, né? Porque aí estaria faltando 4 minutos. 56 minutos, né? Porque aí estaria faltando 4 minutos. E aí eu teria que somar nos ângulos. Como estava passando minutos, a gente tem que retirar. Então a gente pega lá na tabelinha o primeiro ângulo, que era 104 graus e 14 minutos, né? E retira 1 minuto. Então ficou 104 e 13. No 95 graus, menos 1 minuto, 94 graus e 59 minutos. E assim você vai. E aí agora, se você somar aqui, dá 360 graus. Ou seja, a gente compensou os erros que tivemos durante o nosso levantamento. Compreendido? Compreendido. Então, aqui a gente vai fazer um exercício. Eu vou deixar você fazendo ele e a gente vai vendo se está certo, tá? E aí depois vão ter mais 2 que eu vou deixar para vocês fazerem em casa e me entregar. E esse vai valer ponto. Tá? O 2 e o 3 aqui. Certo? Fazer o quê? Tá certo, né? Então vamos lá. Ó. Você tá com lápis e papel aí? Tô. Certo. Então vamos lá. Ó, um topógrafo realizou o levantamento de uma área na região metropolitana de BH e obteve as seguintes medidas angulares de uma poligonal. Verifique o erro angular e se é necessário refazer o levantamento ou apenas utilizar a compensação. Então, primeira coisa, calcular o erro angular. Depois, a segunda é ver se ele está dentro do erro aceitável. Aí você, né, faz o cálculo do erro tolerável, lá do erro aceitável, e vê se vai ter que refazer ou apenas fazer a compensação. Nesse caso aqui, ó, eu não pedi para depois fazer a compensação. Eu só pedi para ver se é necessário, né, refazer o levantamento ou utilizar a compensação. Então, você não vai precisar chegar na compensação. Aí, esse eu acho que eu deixei para cá, deixa eu ver. Não, nesse não. Isso, ó. O exercício 3, eu peço, ó, e faça as correções necessárias, tá? Nesse segundo aqui, eu não pedi para fazer as correções, então é só achar, só calcular, fazer o cálculo do erro angular. Então, vamos fazer, que vai ser a mesma coisa desse primeiro aqui, ó. Então, a primeira coisa a se fazer é ver a soma dos ângulos internos. Quantos ângulos internos nós temos aqui, Márcio? 3. 3. Então, quanto que dá a soma
dos ângulos internos de um polígono que tem 3 ângulos. Vamos fazer, né? Vou colocar aqui em cima. Você lembra da formulazinha? Se você for usar aquela fórmula do 180 vezes n menos 2? Lembro. Então, quanto que dá? Peraí que estou fazendo ainda, não tem só tempo. Somando ainda, calma aí. Na hora que você achar o resultado, você vai ver que você conseguiria ter me falado de cabeça, hein? Ah, de cabeça? Não, pode fazer aí, que aí depois você vai ver que você ia conseguir de cabeça. Por isso você tá acelerando, né? É, por isso que eu tô apressada. Ah, 180. 180, 1 e 30. Ah, você já fez a soma daqueles ali. Ué, não é pra fazer? Não, também. Também é para fazer. Eu vou até colocar aqui embaixo. Ó. Qual que é pra fazer então? A soma dos ângulos internos pelo cálculo normal. Como você sabe que é um triângulo, né? Porque a gente tem 3 ângulos. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ah, sim. A Certo? somazinha. Isso. Agora aqui é a soma dos ângulos medidos. Então, aqui eu vou até colocar. Ó. Soma dos ângulos medidos. São esses que eu fiz. Isso, que é isso que você fez. Então, deu quanto? 180 graus, 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos. Aí, tá vendo que deu diferença com o tanto que ele teria que dar? Esse valor aqui em cima, ó, é o tanto que ele, se tivesse preciso, tudo certinho, é o tanto que ele teria que dar, que são 180. Uhum. E aí, deu 180 graus, 1 minuto e 30 segundos, então a gente tem um erro angular. Né? O erro angular... Oxi. Para todo lugar que eu giro, esse negócio ele faz um azinho aqui mais ou menos. O erro angular é a soma dos ângulos internos, que é aquele 180, menos a soma dos ângulos medidos. Então, aqui vai dar... O erro angular nosso é 1 minuto e 30 segundos, certo? Certo. Esse é o EA. Agora a gente tem que calcular, usando a constante K aqui que eu dei, ó, quanto que é o tolerável, para ver se eu preciso refazer ou não o levantamento. Né? Então, T, eu vou até colocar aqui, ó. T é igual a K vezes a raiz de N. T é igual a 2, né? Que é os 2 minutos que eu dei da constante, vezes quanto que é N? M é no minuto que passou? 1,30? Não, o N, esse T é o número de pontos que eu tenho. Ah, 3, é verdade. É verdade, é 3. 3. A Então, raiz, a raiz de raiz 3. vai o número da quantidade de pontos que tem. Isso. Então, vamos lá, ó. 2 vezes raiz de 3. Quanto que deu aí para você? Não é 6, não? Não, porque a raiz de 3 é outra. Exatamente, vixe. 3,46, é isso? Isso. Ó, vou até colocar aqui. Quebrado, né? Quebrado um Isso. ponto. Então, 3,46 e um tantão, né? Foi. E aí, a gente tem que transformar isso para grau, minutos e segundo. Agora, eu vou te ensinar um macete na calculadora. O resultado tá aí, né? Aberto na tua calculadora, igual tá na minha, certo? Tá. Só aperta o botãozinho do grau. Pum. Ah, o mesmo que eu aperto para fazer a continha aí? É. Ah, muito bem. Só que aí, ó, você vê, o seu deu 3 graus e 27 e 50, certo? É 50,77. Isso. Só que aí o que aconteceu? Qual que é o nosso erro aqui? Porque aqui, ó, ele deu
é minutos, né? Então, esse 3,46 e tanto é minutos, né? Tinha que ter posto o zerinho antes. Oxi, esqueci desse detalhe. Porque aí, o resultado certo aqui teria que ser 3 minutos, 27 e uns quebrados segundos. Então, vamos fazer na mão mesmo aqui o 46. 47, né? Vamos arredondar para cima. O 0,47. Você lembra como que transforma para o segundo? Não, não. Eu branco agora. De minuto para segundo? Não. Multiplica ou divide por 60, lembra? Opa, apertei o botão errado aqui. De minuto para segundo. Isso. Divide, né? Não. Multiplica? Você coloca 0,46 vezes 60. Aí você vai ver que vai dar 27,6. É isso mesmo. Então, o nosso resultado aqui, ó, eu vou até colocar aqui embaixo. Ó, T é igual a 3 minutos, né? E 27,6 segundos. Isso aí é o mesmo, continuando essa mesma. Continuando o T aqui, para achar o erro tolerável. Ah, É que eu só peguei, eu tinha dado 3,46, né? sim. Aqui, aí a gente está transformando esse 46 aqui para segundos, Ah, certo? é. Então, agora olhando aqui, ó, Márcio, a gente tem o nosso tolerável. É 3 minutos e 27,6 segundos. E o nosso erro angular, deu 1 minuto e 30 segundos. O que você acha? É necessário refazer o levantamento ou a gente utiliza apenas a compensação? Não é necessário? Necessário refazer o levantamento? Peraí. Não, né? Não, deu menos que 2. Deu menos que 3 minutos e 27 Ah, segundos. sim. Esse 2, o que que é o 2 mesmo aí? O K2? O Não, K2 é que você usa na o K é o fórmula. que você. Hã? O 2 é o que você usa na fórmula, né? Ah, sim. Na verdade, Você tem que usar o T. Então, o erro angular, ó, vou até né? escrever aqui em cima. O erro angular, ele tem que ser menor que o T. Não é menor igual, porque se ele for igual, também está aceitável. Né? Então, 1 minuto e 30 segundos é menor que 3 minutos e 27 segundos, concorda? Aham. Então, a gente não precisa refazer o levantamento. A resposta aqui nossa, então, vai ser compensação. Utilizar a compensação. Entendeu? Entendi. Certeza? Não, entendi. Esse Olha, tá, nossa, mamão com açúcar. Vai que cola, né? então tá bom. Então, ó, só olhando aqui o segundo, que é esses aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Realizar o cálculo do erro angular do seguinte levantamento topográfico. Então, eu dei aí, né, 4 vértices com ângulos internos e vocês vão fazer a mesma coisa do exercício anterior. Calcula o erro angular, só que aqui eu quero também, eu vou até escrever aqui na frente, ó. Eita. Acabei de não entender nada agora. Calcule o Esse erro truque. angular, né, que é o que a gente fez, calcular o erro angular. E aí vocês vão conferir se refaz ou não. Refaz ou compensa. Então, vocês vão calcular o erro angular. Como eu dei um casinho aqui, vocês vão calcular o erro tolerável e aí vocês vão me dizer se tem que refazer o levantamento ou compensar o levantamento. Que é o que a gente fez no exercício de trás agora. Sim. Tá? E no Ok. 3, ó, no 3 o que eu fiz aqui? Eu não dei a tabela, né? Eu dei o desenho da poligonal. Com os ângulos aí. E aí vocês vão calcular o erro angular
E nesse aqui, ele já pede para fazer, ó, as correções necessárias. Então, aqui, além de vocês verem se tem que refazer ou não, porque eu pedi que faça as correções. Mas talvez, pode ser que na hora que você faça o cálculo do T e do erro angular, talvez não precise, né, fazer as correções. Talvez o erro dá muito maior, e aí vocês têm que escrever. Não precisa fazer as correções, pois tem que refazer o levantamento, porque o erro deu muito alto. Né? Mas eu não sei quanto que dá esse aqui. Entendeu? Entendi, mais ou menos. Mas se não tiver que refazer levantamento, e sim as compensações, que aí é isso aqui, fazer as correções necessárias. É fazer esse cálculo de trás aqui, ó. Né, de calcular o erro unitário, ver quantos minutos ou quantos segundos estão passando aí né, do teu levantamento e corrigir para cada vértice. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem quantos pontos? 5? 5. 5. Então, vocês vão ter que corrigir para os 5 pontos. Então, vamos supor que o erro desse 5 segundos de erro. Eu não sei quanto que vai dar, não. Com certeza vai dar um número quebrado, né? Mas supondo que fosse 5 segundos de erro, cada estação... 5 minutos, né? Que seria um erro unitário aqui, e isso teria 1 minuto. Então, se tiver passando esses 5 segundos, Minuto, né, eu né? tenho... Não, isso é um exemplo. Exemplo Ah, tá. de 5 segundos. Pode ser que o erro seja só em segundos. Ah, entendi. Entendeu? Mesmo for em segundos, tem de dividir a mesma coisa. Tem que dividir a mesma coisa. Então, se, por exemplo, for 5 segundos e eu tiver 5 estações aqui, né? Eu tenho 5 estações, o erro unitário dá 1 segundo para cada. Então, por exemplo, nesse aqui, a resposta, em vez de ser 215 graus, 32 minutos e 13 segundos, seria, né, aquilo ali tudo de trás, 12 segundos. Uhum. Esse aqui ficaria 33 ali no final, né, nos segundos. E assim vai. 11. Então, esse aqui tem que fazer a compensação. Se vocês verem que o erro angular dá menor que o erro tolerável. Então, tem que fazer tudo os cálculos ali antes. Ok? Ok. Alguma dúvida? Ficou para trás aí, pendente? Não. É só na hora que for fazer, né? Ah, sempre tem, né? Na hora que vai fazer. Sempre. Então, lembrando, ó, de novo, só para finalizar nesse aqui, eu vou até colocar o apontador aqui. Temos 5 pontos. Observe que são ângulos externos. E aí, quando você somar, né, esses valores de ângulos aqui, a soma são os ângulos medidos. E você ainda tem que calcular quanto que seria a soma por aquela formulazinha. Né, de soma de ângulos. Esses ângulos aqui são externos, concorda comigo? Tá vendo? Eles estão do lado de fora, né? São externos. Sim. O interno seria aqui. Então, o externo é 180 graus vezes N, que seria o 5, né? Que são 5 ângulos. N mais 2, porque é ângulo externo aqui. E aí você acha quanto que daria essa soma. E aí depois a gente tem a outra soma, que é a soma dos ângulos externos medidas. Né? Medidos. Que aí é você colocando cada valor desse aqui na calculadora. Certo? Não confunda esses dois ângulos. Essas duas somas, você vai precisar das duas. Você tem que fazer a diferença delas depois para achar o erro angular. Esse 180 é vezes, né? Vezes. Isso. Vezes N mais 2. Uhum. Certo? O N é o número de ângulo. Isso. Por exemplo, igual ia entrar 5 aí. Exatamente. Daria 7 vezes 180. Exatamente. É. Isso aí. Esses medido como é que é mesmo? O medido é a soma desses aqui. Opa. É a soma. Você soma esse valor aqui com esse outro, com o do ponto 3, com o do ponto 4 e com o do ponto 5. Aí
Depois de somado é o quê? Aí lembrar de ver a diferença. Aí você tem que calcular o erro angular, que é a diferença entre os dois. Vezes a diferença entre dos 180? Não, aqui deu 180 porque a gente está usando só 3 estações. Sim. Entendeu? Lá vai dar outro valor aqui. Lá não vai ser 180, lá vai ser esse cálculo, 180 vezes n mais 2. 180 vezes n mais 2. Entendeu? Aí tem que pôr em grau também, né? 180 em grau também, Mais mais 2. Mais 2 não, né? Mais vezes n mais 2. Vai dar 800 e alguma coisa, eu acho. Não seria, não seria vezes 7, que é a conta lá? Então, n mais 2. N mais 2 é 5 mais 2, 7. 7. Então, não é 180 vezes 7? Isso. Ó, o meu deu isso, não. Deu uma porrada de número aqui. Na verdade, deu 1.260 graus. Isso. Eu que fiz a conta errada na minha cabeça. Ah, tá. Isso aí. Esse grau aqui nem existe, na verdade, né? Não, é que isso aqui é a soma, né? Quando a gente soma Ah, tudo, pode dar isso. sim. Certo? Mas um ângulo interno só vai até 360. Como Ah, aqui a gente está somando todo mundo, aí ele aí pode dar como, até 26 mil graus, vai dar muitos graus. aí como parou, deu esse número aí, eu Então, acabei de ver. aí somando esses ângulos medidos aqui, ó, esse, mais esse, Certo. mais esse e mais este e mais este, vai dar um valor próximo daqui, né? Ah, entendeu. Entendeu? E aí você acha o erro angular. O erro angular sempre vai ser ângulos medidos, a soma dos ângulos medidos, né? A diferença dele com a soma que teria que dar os ângulos medidos. Ah, Porque que deu esse número, deu muito grande esse número, eu fiquei perdido. esse 1260 é o valor que a soma desses aqui tem que dar. Só que nunca Aham, vai dar, por isso que existe erro. Entendeu? E a entendi, soma dos ângulos medidos sempre vai ter erro. Por isso que vai ser diferente de 1260. entendi. Entendeu? Então, ou seja, toda poligonal vai ter um valor de ângulo diferente. Quantos mais lados tiver, maior vai ser o ângulo. A soma dos ângulos. Se aqui tivesse 4 lados, aí você teria que fazer a soma aqui dos ângulos externos para 4 lados. Entendeu? Uhum. Então, por hoje é isso. Captou. Mais alguma pergunta? Não, não, é só isso mesmo. É que esse 1.260 aí confundiu o meio de campo. Não, mas a soma, Nada pensa só assim, ó, com. soma sempre vai dar muito mesmo, Aham, tá? A não ser que seja só 3 lados, 4 lados, 2. 2 nem tem jeito de fazer uma poligonal, mas acima de 3 e 4 dá números pequenos, mas passou de 5, principalmente se for ângulo externo. O ângulo externo ele é muito aberto, então dá muito alto a soma deles depois. ok. Ok? Então por hoje é só. Façam esses exercícios e me 2 e mandem lá 3. pelo portal. Isso. Se quiser fazer um de novo e colocar junto, pode fazer. Certo? Ah, esse aí tá valendo ponto? Vai valer ponto. Esse aqui vai. Já dei, 50? já dei alívio demais para vocês essas semanas, Que é isso, hein? né? Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu parar a apresentação. E é isso. Bom final de semana, então, para vocês. Para quem vai assistir depois, para você, Márcio, que foi o único que apareceu. Beleza, você também. Tá Até bom? mais. Fique com Deus, até mais. Com Deus também, até mais.